Olá, entrando no ar mais um Mentes ao Avesso, aquele programa que você já sabe, semanal, que você liga a TV e está aqui para te apresentar pessoas novas, pessoas que têm um significado muito relevante dentro da comunidade. A gente hoje trouxe uma pessoa muito bacana, que vocês vão gostar de ouvir a conversa, o histórico da vida dela, uma pessoa que trilhou um caminho, olha, muito legal até chegar aqui. Não saia daí, a gente volta em instantes, até já. Olá, gente. Sejam muito bem-vindos. O meu entrevistado de hoje é André Guzmão. André Guzmão é de Vila Velha, no Espírito Santo. Um cara que tem uma história de vida que vocês vão gostar muito de compartilhar com ele, ele compartilhar com vocês, porque é uma história que mostra, mais uma vez, aqui no Mentes ao Avesso, que tudo na vida não acontece por acaso e que ninguém tem sucesso na vida do nada. Tudo tem um sacrifício, tudo tem um esforço, tudo tem uma determinação e ninguém melhor para falar sobre a vida dele do que o próprio, né? Gente, seja muito bem-vindo, André Guzmão, ao programa Mentes ao Avesso. Queria saber de você, quem é o André Guzmão de Vila Velha? Como é que você chegou aonde você hoje está, né? Conta um pouco da sua vida para a gente. Muito bem-vindo. Obrigado, Jaque. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando do seu programa, parabéns pelo sucesso. Então, vou começar falando da minha vida, a partir do momento que eu começo a lembrar, né, aos 4 anos de idade, nós somos em 3 irmãos, eu sou do meio, e minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 4 anos de idade. A gente morava lá no centro de Vitória, e aí eles se separaram e minha mãe, ela, lógico, trouxe a guarda, né, nossa para ela criar. E aí eu tinha 4 anos de idade, meu irmão mais velho tinha 6 anos, o mais novo tinha 8 meses de idade, tinha acabado de nascer. E aí minha mãe foi para casa de uma tia dela em Boa Vista, lá em Vila Velha, né? Minha mãe não trabalhava fora, ela lecionava há muitos anos atrás né, no colégio estadual, e só que ela ficou muito fora, né, para cuidar dos filhos. E aí, com essa separação, ela, né, precisou tomar novamente a responsabilidade da criação sozinha nossa. Então, nós fomos criados lá em Vila Velha. Naquela época, as dificuldades de dar aula no estado eram muito grandes. E minha mãe, com 3 crianças para criar, ela conheceu uma pessoa que era vizinha nossa, que trabalhava na feira, né, vendendo roupa usada, bazar na feira. E aí ela fez o convite para minha mãe também, né, trabalhar para criar a gente, né? Então ali foi mais ou menos como eu começo a me lembrar, né, da minha criação aos 4 anos de idade. E dali em diante? Sempre morou em Vila Velha? Então sempre morei. Minha mãe criou a gente ali, então como é que funcionava? A gente ia para a feira com ela não tinha carro, lógico, montava barraca e depois que a gente montava a barraca com ela, cada um ia procurar um serviço ali na feira, né? Então, minha mãe deixou esse legado pra gente, né? Procurar ser honesto, trabalhador, mas ela não tinha condições de dar muito conforto pra gente, então ela sempre deixou esses princípios e valores pra gente. Naquele momento ali, André, quando você tem essa lembrança, eu vejo que quando você fala da sua mãe, você se emociona muito, que é uma figura muito forte na sua vida e muito presente, né? Teve uma importância muito grande. Isso é muito bacana, né? Porque a gente carrega isso para o resto da vida, né? Ah, com certeza. E como que isso acaba servindo como pilar, né? É um pilar que a gente carrega para a vida para sempre, né? Nesse momento aí em que você começa a ajudar lá na feira, quantos anos você tinha? Então, eu tinha 5 para 6 anos, né? 5 para 6 anos, né? Qual era teu sonho naquele momento ali? Já que eu pensava assim, em ter uma condição melhor de vida, né? Eu queria, assim, tinha sonho de ser jogador de futebol, né? Mas o meu objetivo principal era ter uma condição melhor, né, daquilo que eu estava vivenciando. Não que a minha criação não foi, né? Minha mãe fez de tudo, mas eu queria uma outra oportunidade, né? Porque eu via as pessoas ao redor lá na comunidade que estavam tendo, né, opções de estudo, né?
uma possibilidade de uma carreira, né, que se não fosse no esporte, mas em outra modalidade, né, profissionalmente. Mas, assim, foi muito difícil, porque eu só fui ter notícia do meu pai, eu tinha 13 anos de idade. Meu pai apareceu do nada, né? E minha mãe criou a gente e ela nunca recebeu uma pensão, R$1 de pensão. Então, meu pai simplesmente saiu de casa e quando eu tinha 13 anos de idade, aí eu tive notícia que meu pai estava em Vila Velha. E a gente teve um contato, mas nunca teve aquele relacionamento de pai e filho, né? Que naquele momento causou até uma estranheza, né? Exatamente. E aí, naquele ponto ali, você já sonhava com alguma profissão? Você falou que a comunidade ali, muitas crianças iam para a área do esporte, né? Você também tinha esse sonho? Eu era doido, porque eu já apanhei muito por causa de bola, né? Tinha um André que era meio jogador de futebol. Tinha, eu gostava muito de jogar bola, nas horas que a gente tinha condições. Eu tinha amigos ali na comunidade que foram fazer teste, jogar para fora. Eu cheguei a ter a oportunidade de ir para fora também, né, para ir para um time lá em Belo Horizonte, mas aí não deu certo, mas era meu sonho, mas aí a vida me direcionou para outros caminhos aí. E aí, desse momento em diante, você diz, eu não vou ser um jogador de futebol profissional, vou escolher um novo caminho. 17 anos, 16, por aí? Não, na verdade, o que aconteceu? Quando eu fui para Belo Horizonte, eles tinham me prometido que queria me manter lá, que minha mãe não tinha condições. Só que eu fiquei na casa de uma amiga da minha mãe, e o clube não tratou com o prometido. E aí eu tive que abandonar, porque minha mãe não tinha condições de manter a gente. Aí eu voltei, quando eu voltei, eu tive a oportunidade de aí sim entrar na área contábil e de administração, e eu acabei seguindo a carreira e chegando aí a... Mas por acaso ou por vocação? Jaque, eu acho que foi por vocação, foi por vocação. Eu sempre gostei muito de matemática, de números, de conversar com pessoas. E aí eu vi que no esporte mudava, aí eu me identifiquei bastante com essa área. Então ganha a área de finanças e perde a área de esporte. É verdade. Faz parte, Faz parte, acontece, né? E aí, desse momento para cá, você tem filhos? Tenho filho de 13, vai fazer 13 anos agora. Um único filho? Um único filho. Um único filho. E de lá para cá, como é que foi essa trajetória, né? Então, o André sai de Vila Velha e começa a abrir o mundo e desbravar, né? Então, na área contábil e na área de administração. Exatamente. Quando eu tinha por volta de 13 anos de idade, eu fiz de tudo. Eu entreguei jornal. Se você pegar minha carteira de trabalho, meu primeiro registro era entregador de jornal. Eu saía 3 horas da manhã para entregar jornal. Você tinha quantos anos? Eu tinha 12 para 13 anos de idade. E foi a primeira assinatura da minha carteira, entregador de jornal, tá lá. Aí eu entregava jornal, chegava, ia para a feira e estudava à tarde. Aí a minha mãe conheceu um casal que veio da Bahia, que ele era contador, e ele montou um escritório. E aí minha mãe chegou e conversou com ele e falou, ô Júnior, o meu filho está lá à toa, arruma um emprego para ele lá no escritório. Minha mãe achava que a gente estava à toa. Mas eu trabalhava na feira, ia para a escola, e aí ele arrumou. Aí eu larguei o jornal, trabalhei o dia todo com ele no escritório, como office boy, não existia motoboy, até porque eu não tinha idade. E aí eu fui para o escritório dele e estudava à noite. Aí eu já fui deixando de ir para a feira com minha mãe com 13, 14 anos, só ia para a feira com ela no final de semana. E lá como office boy, rua, voltava, fazia o trabalho todo ali do escritório, longe dos números ainda, não tinha nenhuma intimidade, nem tinha vivência com aquilo, nada, né? Nada. Aí eu fui criando gosto com aquela área ali. Quando não tinha coisa para pagar na rua, eles me passavam algum trabalho, né? Aí eu fui tomando gosto, aprendendo, me interessando. E aí eu fiz o meu 2º grau técnico em contabilidade. E aí eu vi que eu queria mesmo realmente seguir aquela carreira ali de contador na época, né? E aí começa a vida profissional. Aí quando eu tinha 19... Aí eu trabalhei com esse rapaz durante muitos anos. Aí quando eu tinha 19 anos, ele arrumou um contrato para prestar serviço na Fundação Siciliana Abel de Almeida, lá na UFES. E aí ele me levou para a UFES para trabalhar lá. Aí eu entrei na fundação com 19 anos. Aí lá a fundação ela tinha um programa de fazer a ajuda de custo para a faculdade. Né? Eu nunca tinha colocado o pé numa escola particular. Eu estudei minha primeira série na escola municipal e fiz o 2º grau no estado. E aí quando eu entrei lá com 19 anos, aí a empresa pagou a minha graduação em Ciências Contábeis. Olha, gente, a gente está conversando com o André Guzmão, esse jovem rapaz da área financeira, uma das pessoas de grande
influência aqui em Linhares. No próximo bloco a gente volta. Ele vai continuar contando a história, a trajetória de vida dele. Não perca, fica por aí. A gente já volta. Voltamos com Mentes ao Avesso, hoje com o entrevistado André Guzmão. Não tem como pensar em finanças sem pensar nesse nome, um nome muito forte no estado do Espírito Santo. E a gente está falando sobre o início da carreira dele como que eu posso dizer? Começou nas ciências contábeis ou começou na administração de empresas? Os dois começaram juntos? Já estava no sangue, né, André? Estava no sangue porque eu fui criado naquele ambiente de vendas, né, vendo minha mãe ali, mas o meu projeto inicial era ser contador, mas aí depois eu vi a necessidade, né, de incorporar um pouco mais da gestão, né, até porque o modelo de contador, ele mudou bastante nos últimos anos, Sim. né, e aí eu fui caminhando aí para a área de gestão. E aí, quando você pensa em gestão, a gente sai um pouquinho daquele mundo de olhar só o mundo financeiro, o mundo contábil, o mundo da administração, e a gente olha a gestão como um todo, né? E você tem aí uma formação em administração hospitalar e gestão empresarial e tributária, né? Que já abre um leque e faz de você um cara com um olhar mais amplo que diz respeito a mercado. Como que é essa sua experiência na administração hospitalar? Então, quando foi em 2002, em 2004 eu saí da fundação, na UFES, foi quando eu casei, e aí eu saí nesse período, fui tentar uma outra oportunidade no outro ramo, fui para um ramo de granito, e aí eu tive a oportunidade de entrar dentro de uma grande instituição da área da saúde, que é em Cachoeiro de Itapemirim, e quando foi em 2007, eu fui para essa instituição, lá em Cachoeiro, né? E lá eu não sabia nada da área de saúde. E entrou lá na área contábil? Não, eu já entrei lá na área de administração. Exatamente. Né? Eles tinham aí eu já não estava atuando mais como contador, né? Eu já estava atuando mais na área de gestão mesmo, como gerência. E aí que eu fui ter o meu primeiro contato na área de saúde, na área de hospital, lá nessa grande instituição da área de saúde. E assim eu fico me perguntando, todas as vezes que eu penso em saúde, penso em administração hospitalar, penso nas dificuldades que a gente passa, vendo as dificuldades que o Brasil tem em gerir a saúde com as diferenças sociais. Como que é gerir a saúde num segmento particular nesse país? Não deve ser uma tarefa fácil, né? Então, Jaque, aí eu precisei e preciso diariamente me reinventar e aprender bastante, porque são questões que elas precisam dar juntas, mas são totalmente diferentes. Sim. Né? Você conduzir uma instituição preocupado com a questão financeira, mas sabendo que a essência dela é a saúde, precisa ter um equilíbrio. E eu tive muita dificuldade de deixar um pouco só os números e pensar na outra ponta. Né? Porque a instituição ela tem um legado que é cuidar da saúde, mas esse cuidar ele tem que ser equilibrado. Então isso é um aprendizado que eu precisei exercitar muito e preciso até hoje. Né? Para você conseguir conduzir a instituição com as ações para ela se equilibrar, mas não esquecer que existem pessoas que estão precisando e preservando o seu maior bem, que é a sua vida e a sua saúde. Sim. E como você lida com o imprevisto, né? Porque na área de finanças você faz um planejamento financeiro e você imagina que a tua vida vai andar ali naquela linha certinha. Só que quando você pensa em administração hospitalar, não funciona dessa forma. Porque a cada segundo, cada minuto, você tem um paciente que entra dentro de um diagnóstico não esperado, que pode gerar uma conta inesperada e você não tem aquilo no teu planejamento financeiro. Então, você sai completamente dentro daquilo que estava previsto e você vai para um orçamento que vai estourar e você lida de que forma com essa situação, né? Então, esse é o desafio, né? Por exemplo, você pega assim, a atividade operadora de plano de saúde.
é uma atividade assim, que eu lembro de cabeça, é a única que você só sabe quanto que tem para receber. Você não sabe o custo. Qualquer outra atividade, você sabe o seu custo de produção, você tem uma noção. A saúde não. Nesse momento pode ter um usuário nosso que está fazendo um procedimento altíssimo e o custo dele vai vir fora da curva, né? Então a gestão de saúde com a operadora é uma gestão de risco. Então lidar com isso tudo e com esses imprevistos que você colocou é um desafio diário mesmo. Você diz isso em relação ao plano de saúde. Exatamente. Gente, você que ligou a televisão agora, meu entrevistado de hoje é André Guzmão, diretor financeiro do Hospital Rio Doce. É uma pessoa que tem uma larga experiência na área de finanças, na área de administração hospitalar. E a nossa conversa está justamente sobre isso, né? A importância desse olhar financeiro na área hospitalar e as dificuldades que um profissional dessa área encontra quando ele tem que, no dia a dia, conduzir a questão financeira para conseguir fazer o equilíbrio entre o dinheiro e a necessidade, pensando que ele tem que fazer o equilíbrio e priorizar a vida. André, você disse essa questão mais relacionada ao plano de saúde, né? Uhum. O Hospital Rio Doce, ele tem o plano de saúde Rio Doce. Eu imagino como que não deve ser difícil você administrar uma situação dessa, né? Um cliente que tenha o plano de saúde, que seja acometido com uma doença que não está prevista nem na vida dele, nem na vida do plano, né? E você tenha previsto ali um orçamento de X para o ano de 2021 e você fecha o seu ano no vermelho. Você não tinha previsão de ter nenhum daqueles pontos ali dentro da sua previsão. Como que você administra isso no final? Vai fechar no vermelho? Carrega aquilo para 2022? Como é que funciona isso? Então, na área de saúde suplementar, existe o órgão regulador ANS que ela exige as garantias técnicas. Então, a operadora ela precisa fazer alguns provisionamentos, justamente para fazer jus a esses imprevistos do risco. Então, mensalmente, a gente faz provisões técnicas. Então, parte do meu resultado, de acordo com o cálculo atuarial, nós fazemos provisões técnicas, que é recurso que a ANS, que ela faz a gestão desse recurso, para suprir qualquer sinistro fora da curva que a operadora tenha. Explica para o nosso telespectador o que seria isso na prática. Então, na prática, é uma garantia, uma sobra financeira que a operadora precisa fazer para garantir que o prestador, o médico, né, o laboratório, a clínica, vai receber aquele procedimento que ele está executando e que o beneficiário vai ser atendido, mesmo a operadora não tendo, né, um resultado superavitário ou lucrativo em determinado período. Sim. Então ela precisa tirar parte do lucro dela para fazer esse provisionamento para cobrir esse sinistro que é uma imprevisibilidade que toda operadora tem. Quer dizer, o cliente vai ser atendido de qualquer forma. Precisa ser atendido de qualquer forma. Esteja o plano de saúde fechando no positivo ou no negativo. No negativo. Se isso fugir muito fora da curva, imediatamente a ANS, que é o regulador, ele já chama a operadora para fazer um plano de recuperação, né, um termo de acordo, um plano de recuperação imediato para garantir, né, o atendimento ao usuário e aos prestadores que estão trabalhando para atender esse usuário. Já no caso do hospital, que sempre foi uma questão que eu sempre tive muita dúvida em relação a isso, eu acho que os telespectadores talvez tenham esse tipo de dúvida. Um paciente, né, um cidadão comum, que sofra um acidente na rua e seja acolhido por uma ambulância, ele é levado para um hospital público. Se ele não for levado para um hospital público e for levado, por exemplo, para o Hospital Rio Doce, ele é atendido lá? Então, aqui em Ares, nós temos um contrato, né, um convênio com o município. Né? Então, existe um convênio com o município, onde toda a demanda da urgência e emergência, né, que são os traumas, toda a parte de urgência e emergência, que o HGL, o Hospital Municipal, ele não faz esse filtro, né, ou de repente ele não está em estrutura ou capacidade, esse usuário, esse beneficiário, né, esse acidentado, ele vem para o Hospital Rio Doce para ter esse atendimento. Porque vocês têm esse convênio. Porque, exatamente. Mas de praxe não seria isso? De praxe não, ele ficaria lá ou no Hospital Municipal, ou ele teria que entrar no Hospital Rio Doce via particular, caso ele não tenha um convênio. E vocês são obrigados a operar um paciente que não tenha plano de saúde? Então, qualquer paciente que bata na porta do hospital, a prioridade é salvar a vida. A prioridade é salvar a vida. O hospital não pode devolver um paciente, né, que ele está correndo risco de vida iminente.
Não pode. Então, a questão financeira, ela vai ser discutida em outra esfera. A preocupação, a função principal... Naquele momento é salvar a vida, exatamente. Gente, eu estou conversando aqui com o André Guzmão, diretor financeiro do Hospital Rio Doce, em Linhares. A gente, no próximo bloco, volta conversando com ele sobre o papel do hospital, os direitos do cidadão e como que isso funciona no dia a dia. Até já, a gente já volta. Voltando com mais um Mentes ao Avesso, nosso programa semanal que debate sobre vários temas, mas principalmente com entrevistados que fazem a diferença na comunidade onde estão onde são inseridos. E hoje, com a gente aqui, André Guzmão, formado em Ciências Contábeis, em Administração de Empresas, com especialização em Administração Hospitalar, Gestão Empresarial e Tributária. André, é muito legal quando a gente tem aqui entrevistados com essa bagagem que você tem, porque a gente, acima de tudo, aprende, a gente leva para o telespectador a informação de que não adianta a gente ficar do outro lado imaginando e assistindo num observatório que a vida do outro está pronta, que tudo na vida é muito fácil, que é só a gente fazer isso que as coisas acontecem, né? Você, com 4, 5 anos de idade, foi criado pela sua mãe com dois irmãos, né? Mãe que teve a responsabilidade de criar 3 filhos, trabalhando numa feira, e você, mais do que ninguém, sabe qual foi o esforço que ela fez para não deixar a peteca cair, como a gente diz de forma popular. E você teve um sonho, você seguiu o teu caminho e você não deixou que nada tirasse você, desviasse você do seu foco. Teve aí quase na sua carreira internacional como jogador de futebol, poderia estar lá no Paris Saint-Germain, mas não está na administração hospitalar hoje como diretor financeiro do Hospital Rio Doce. Não é uma tarefa fácil, né? Eu acho que cuidar de vidas é uma questão muito séria, é uma tarefa muito árdua. A gente que convive, eu acho que em todas as áreas, quem convive com gestão de pessoas, é difícil, mesmo quando você convive com o outro lado, que é gerir as finanças de uma instituição. É muito difícil, porque você acaba tendo a preocupação, como você mesmo disse no bloco anterior, de se preocupar com vidas, não é mais a questão do vermelho ou azul, não é fechar mais o livro caixa, né? Exato. É a questão de você saber que ali tem vida e você precisa preservar vidas, né? Quando você fez essa escolha de trabalhar com administração hospitalar, você sabia que você em algum momento teria que fazer opções de, eu estudei para cuidar do dinheiro da empresa onde eu trabalho, mas isso não é mais prioridade, porque eu tenho que preservar vidas. Como que é isso na sua cabeça hoje? Já que, assim, eu nunca imaginava que eu iria passar por alguns desafios justamente de sair da minha caixinha, de entregar aquilo que eu preciso entregar junto com a minha equipe, que é o equilíbrio financeiro. Eu lembro de uma situação em Cachoeiro, eu estava na minha sala e o meu coordenador financeiro, ele me ligou e falou: André, eu estou com uma senhora que o plano dela foi cancelado. Existe uma regra de cancelamento da ANS por questões de inadimplência. E ele falou, e ela está querendo falar com o meu superior urgente, que ela está sem o dinheiro para pagar, o plano dela foi cancelado, ela está com o filho dela. O filho dela já que tinha uns 3 anos. E o meu filho tinha mais ou menos essa idade, né? E aí eu pedi para ele vir com a senhora. Aquilo assim, quando ela entrou na minha sala, o filho dela morrendo de febre, e ela falando assim: meu senhor, reativa meu plano, que eu preciso consultar com meu filho lá no hospital. Então aquilo para mim, eu tive que olhar para dentro de mim e falar: eu preciso ser uma pessoa diferente. O lado humano. O lado humano. O plano dela cancelado, eu não tinha condições nenhuma
de não agir diferente do pedido dela. Porque eu tive empatia, tive que trocar de lugar com ela, o filho dela com febre. Ela já tinha me falado que ele tinha tido convulsão, alguma coisa assim, uns dias atrás. Então aquilo ali foi um marco para mim, que eu precisei assim, olhar para mim e falar, cara, vai por outro caminho, você precisa se reinventar. A coisa não é da forma como você foi ensinado didaticamente. Existe do outro lado uma situação que você precisa e é necessário ponderar. Mas aí essa conta não fecha. E aí essa conta não... Mas na hora você vai ter que buscar entregar seus resultados de outra forma. Mas ali naquela hora você não tem... Você precisa demonstrar o lado humano que você tem e resgatar os seus valores e os princípios que você tem. Sim. E isso no hospital acaba não sendo um caso isolado. Não, não é. Você lida com isso diariamente? Diariamente nós precisamos lidar. Quanto mais assim a instituição Rio Doce, que ela é da comunidade. É diferente do sistema que eu trabalho em Cachoeiro, que é uma empresa privada, né, 100% privada, e é completamente diferente aqui no Hospital Rio Doce, que é a sociedade é que mantém, né, o Hospital Rio Doce. Então o Hospital Rio Doce, ele recebe, ele precisa entregar isso, né, no seu dia a dia, que é entregar a assistência com qualidade. E é um hospital que tem um padrão de qualidade muito alto. Tem, já, que nós aqui, eu estou há 4 anos aí no Hospital Rio Doce, tem 52 anos, é uma instituição referência na região norte e noroeste, alta complexidade, né, nós temos a equipe médica capacitada, né, humanizada, equipe de funcionários treinados, né, equipe de gestão. Então eu estou conhecendo um pouco da instituição e a gente percebe no dia a dia como que ela lida, né, com cada um que vem no seu hospital. A preocupação com a saúde, em melhorar a sua estrutura dentro das suas limitações, mas dar o melhor para os usuários que chegam lá no Hospital Rio Doce. Hoje vocês ali dentro têm até residência médica, né? Isso, nós temos em R3, residência médica, é a terceira turma, né? É um projeto aí que a Fátima sempre brigou bastante, né? Era um sonho Fátima dela. Biancati, que é a diretora administrativa do hospital. Exatamente, a Fátima tem uma longa história lá dentro. Entrevistei ela aqui. É, bacana. Entrevistei ela aqui, foi uma entrevista bem bacana. Entrevistei Fátima aqui no programa de estreia. Foi bem escolhido, legal. Parabéns mesmo. Foi muito legal. Então, assim, era uma das lutas que ela já vinha, tanto que no retorno dela para o hospital era um dos projetos que ela tinha quando ela retornou, acho que em 2016, né? Que era trazer a residência para cá. E aí, com o apoio do conselho, hoje a instituição ela, né, tá recebendo esses profissionais para incorporar, né, tanto o atendimento quanto o seu corpo. Então, o Rio Doce é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que tem um convênio com a prefeitura, né? Então, nessa triangulação também deve receber uma verba do SUS, onde você tem um atendimento, e tem uma referência também de ser um ponto de referência para atendimento de oncologia, né? Exatamente. Então nós temos assim um contrato com o município para urgência, emergência e a maternidade, que a maternidade é a única da região, né? Que atende em média quantos pacientes por mês? Nós fazemos hoje 10 partos por dia, dá quase 280 partos mês, né? Que o Hospital Rio Doce... Que é um número bastante alto, né? A turma está animada aí. Está animada, ainda mais com a pandemia, né? Com a pandemia e agora de repente vai aumentar esse número. E além disso nós temos o credenciamento para cirurgia cardíaca, né? Junto ao Estado, então nós somos referência para a cirurgia cardíaca e a oncologia também, né? Então nós somos referência para a oncologia aqui na nossa região, né? Nós temos aí um serviço bastante resolutivo, né? Nós não temos fila de espera, nós conseguimos atender além da nossa capacidade, porque nós sabemos que a saúde não espera. Então oncologia e cardiologia, nenhum paciente de Linhares e região aqui precisa se deslocar. Precisa ir para fora, exatamente. Pra fora. Na parte de oncologia, o que o Hospital Rio Doce ainda não tem, né, mas já tem nós somos contemplados, é a radioterapia, né, que está com um processo junto ao Ministério da Saúde, mas nós já temos uma área, né, que foi cedida pelo município, aqui nos Três Barras, que, né, assim que as coisas, né, o processo lá no Ministério da Saúde desenvolver, nós vamos ter uma radioterapia aqui na região, que hoje os pacientes saem daqui para fazer em Vitória. E hoje, quando você fala de tratamento de oncologia, você diz cirúrgico? Ambulatorial e cirúrgico. Ambulatorial. Exatamente. Nós temos quantas pessoas atendidas, mais ou menos? Em média, aí, nós temos aí umas 300, 400 pessoas sendo atendidas aí. Também é um número muito expressivo. Isso aí. Gente, a gente conversando aqui com o André Guzmão, falando dos serviços, né, do leque de serviços que hoje o Hospital Rio Doce de Linhares
presta à comunidade. A gente já volta em instantes no próximo bloco, continua com o papo com o André. A gente já volta, até já. Voltamos com Mentes ao Avesso, seu programa semanal aqui na Rede Sim, que traz personalidades que trazem diferença, que fazem você pensar que tudo na vida você consegue através do esforço, determinação, empenho e perseverança. Ao meu lado, André Guzmão, diretor financeiro do Hospital Rio Doce de Linhares. André, uma coisa que eu observo bastante toda vez que eu estou em Linhares é que as pessoas respeitam muito o Hospital Rio Doce, né? Que o Hospital Rio Doce, na verdade, como você disse, pertence à comunidade. E a relação que a comunidade tem com o hospital é de pertencimento de verdade. E eu tive a oportunidade de estar mais próxima do hospital no ano passado, quando eu fiz parte da campanha Câncer de Mama. E eu, pessoalmente, fiquei muito impressionada com a organização, com a estrutura, com o corpo clínico, corpo de enfermagem, com todos envolvidos ali dentro, no dia a dia da articulação do hospital, porque eu confesso que eu nunca imaginei que um dia na minha vida eu entraria em um hospital, comentei isso na entrevista com a Fátima, que não tivesse cheiro de hospital. Isso foi a primeira surpresa que eu tive no dia que eu entrei, né? Verdade. Eu falei, como que o hospital não tem cheiro de hospital? E o segundo ponto, como que uma comida no hospital pode ser apetitosa? Porque eu almocei lá durante todos os dias da gravação. Então foram duas surpresas muito positivas. E eu acho que isso tem muito, né, a ver com a administração, obviamente, a forma como o hospital é gerido, a forma como tudo é conduzido lá dentro. Nada é por achismo, tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma parte teórica forte lá atrás. Tudo tem, eu costumo dizer, tudo que a gente faz bem feito, a gente aprendeu nos livros, né? Exatamente. E depois a gente coloca em exercício na prática. O que você tem a me dizer sobre isso? Por que você acha que o Hospital Rio Doce ele é tão diferente na sua essência, no seu dia a dia, do que as demais instituições, né? Estou dizendo que ele é mais bonito do que o A, do que o B, mas ele é diferente, ele tem um quê de diferente que a gente que vem de fora, a gente percebe, né? Mesmo as alas onde estão destinadas aos tratamentos do SUS, elas não têm diferença alguma das alas que são destinadas aos tratamentos de pacientes particulares. Como é que vocês conseguem isso? Então, Jaque, pelos esses 4 anos que eu estou aqui, a resposta que eu posso te dar é que a sociedade de Linhares, o povo de Linhares, eles entendem a cada dia que aquele hospital é deles. Então, todas as ações, todos os apoios, a sociedade apoia. Doações, com melhoria, com sugestões. E você percebe assim, isso começa de cima. O conselho diretor, né, que são homens da região, com grande credibilidade, eles estão ali com o nome deles na frente da instituição de forma voluntária. Então isso começa de cima. E aí você consegue ver nos seus pares, né, uma equipe enganjada com esse amor pela instituição, em fazer a coisa acontecer. Não só pensar só no lado financeiro, mas em si entregar para a sociedade. Então, o trabalho voluntariado que começa de cima dos membros do conselho, isso contagia a equipe toda. Sim. Né? Então, eles estão ali voluntários, não são remunerados, nós somos remunerados, eles não. E eles tratam aquilo com muito carinho, né? Colocam ali o nome deles, né? O nome em vários sentidos, a credibilidade. Então, a sociedade como um todo abraçou o Rio Doce, né, nesses 52 anos. E a gente percebe isso no dia a dia mesmo. Isso contagia a nossa equipe. Nossa equipe, ela não tem como ser diferente. Pensamos diferente, mas a gente se respeita. Existe, né, uma preocupação com o próximo. Um dia que um não chega, está chateado, está cabisbaixo, né? Fátima chega, André, o que tem? Eu chego, Fátima, como é que tá? Doutor Ronaldo, seu Ales. Então a gente acaba, né, e os outros funcionários também. Isso
cria um clima e uma disposição para fazer a cada dia uma melhoria no ambiente de trabalho e no serviço que a gente presta. Eu vejo o papel do seu Arles, também entrevistei ele aqui, que é um dos provedores, né? Ele vive aquele hospital, né? O seu Arles vive todo dia. Ele vive dia, aquele hospital. Ele chega ali 7 horas da manhã e vai embora, Deus sabe que horas, né? Isso mostra não somente o engajamento, mas o amor pela instituição. Exatamente. Eu acho que isso é muito importante, porque quando a gente fala em saúde, como você falou lá no início, no primeiro bloco, no segundo bloco, a gente imagina que quando você está administrando uma entidade hospitalar, você precisa ter um distanciamento, porque você não pode se envolver com as pessoas, porque você precisa ter uma certa frieza. Ninguém consegue ter uma frieza quando a gente fala de ser humano. É muito difícil, é impossível, porque a gente está lidando com vidas. Eu acho que esse engajamento que acaba contaminando positivamente toda a equipe do Hospital Rio Doce é justamente por isso, porque todo mundo vê as coisas dando certo, todo mundo vê um sorriso no rosto de um colega, todo mundo vê um olhar brilhando, que faz e que motiva para que cada um tente fazer o melhor, tente fazer diferente, tente fazer com que o próximo dia seja melhor do que o dia anterior. Isso contamina positivamente os pacientes que se sentem mais protegidos, mais acolhidos. Eu acho que esse acolhimento também é fundamental para a cura. Sim, lógico. Porque se você trata teu paciente com esse distanciamento, que a gente está cansado de ver em alguns outros lugares, até em hospitais renomados, instituições renomadas, grandes, fora desse eixo aqui, que eu já estive, você fala, gente, você está lidando com pessoas, né? Bate essa porta com mais sutileza, entra nessa porta com mais sutileza, é um paciente pós-operado. São coisas pequenas, são nos detalhes que a gente percebe que a preocupação com o ser humano está latente. E eu percebo que vocês lá têm, do ponto zero até o infinito, essa preocupação de aprimorar cada dia mais esse contato com o familiar, esse contato com o paciente, contato com os colegas. Isso é muito importante. Quais são os planos e os projetos do Hospital Rio Doce, do André Guzmão, diretor financeiro, para o segundo semestre de 2021? Esse sorriso é bastante otimista, hein? Otimista. Então, os projetos lá, aí a gente tem que combinar com a Fátima, né? Porque a Fátima ela vai ampliando o hospital e a gente vai indo ali seguindo o direcionamento dela. A Fátima tem asas que tem um destino infinito, né? Ninguém segura, né? Chegar segunda-feira lá, já tem mais dois blocos lá pronto de obra. Mas, assim, essa disposição de crescer, então, isso que você mencionou, o reflexo a gente vê na instituição, né? É uma instituição que, mesmo com as dificuldades, ela continua investindo, né? E agora, para esse segundo semestre aqui, estamos melhorando a nossa estrutura física, né? Os nossos leitos, já melhoramos, abrimos mais leitos, né? Estamos aí para fazer a entrega da outra ala da maternidade, né? São mais 17 leitos aí que vão ser entregues agora, né, que vai dar mais condições da gente atender essa demanda, né, retornar o alto risco, né, que o Hospital Rio Doce perdeu esse alto risco alguns anos atrás. Então, isso tudo são melhorias que nós estamos fazendo para prestar um serviço melhor, né. Então, a nível de hospital, nós estamos melhorando nossas estruturas, né, dentro do que nós temos condições, e a nossa operadora, nós estamos com um projeto de ampliar a área de ação dela, né. É uma operadora que ela atuava só em Linhares, agora nós vamos pegar agora de Aracruz, Colatina, Linhares até São Mateus, ampliando a área de atuação da operadora Rio Doce Saúde. Isso você está falando de abrangência de quantos clientes novos? O projeto nosso, Jaque, dentro da expectativa de usuários, né, da saúde suplementar, que ainda tem condições na nossa região, a nossa previsão é de crescer 5 mil vidas por ano. Então, nós temos um projeto de 5 anos, a gente está com umas 40 mil vidas, né, para atender a região norte e noroeste. Né? Que é um número bastante expressivo. Bastante expressivo, né? Crescendo com qualidade, que consiga equilibrar as contas da operadora e prestar um serviço para os usuários. Gente, a gente está tendo uma aula aqui de planejamento financeiro, de administração hospitalar, e acabou que você não me disse qual é o planejamento e os planos do Hospital Rio Doce para esse segundo semestre de 2021. A gente está chegando ao final da nossa entrevista.
O que vem aí? Espera a Fátima até segunda-feira dizer quantos prédios que ela pretende construir? Então, os projetos lá, nós temos o projeto assim, para esse ano, principalmente a ampliação do serviço de oncologia, é um dos maiores projetos que nós temos, né? Quem conhece o serviço lá sabe que ele está apertado, tem muita demanda, então nós precisamos ampliar o espaço físico lá. Então, além da maternidade, além da ampliação dos leitos de enfermaria que nós fizemos, é um projeto grande para esse ano que nós precisamos, né, levantar recurso para melhorar a estrutura do atendimento da nossa oncologia. Você acha que consegue concluir até dezembro? A expectativa é essa. Precisamos. Gente, então vamos lá. Recapitulando, você que ligou a televisão agora, meu entrevistado de hoje, André Guzmão, formado em Ciências Contábeis, administrador de empresa, atualmente diretor financeiro do Hospital Rio Doce, em Linhares. Um cara que tem um legado aí que ele certamente vai deixar por onde ele passar, que ele aprendeu que lidar com finanças na área de saúde, ele precisou esquecer um pouco o dever de casa que ele fez ao longo da vida, que foi olhar números, somente números, e olhar vidas e cuidar de pessoas em primeiro lugar e depois se virar como que ele vai fazer aquela conta fechar, né? Isso aí foi um aprendizado maior da sua vida, pelo visto, né? Foi. Então, o que eu tenho a dizer para esse André Guzmão é que foi um prazer muito grande receber você aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade, muito obrigada por ter vindo. Foi realmente um aprendizado essa nossa entrevista. Saber tantas coisas boas do Hospital Rio Doce, que a gente entende a relevância dele para o município, para a região toda, que a gente sabe que ele não atende somente a Linhares. Ter você aqui foi muito legal. Te agradeço muito. Espero ter você outras vezes aqui. Volto sim. Prazer. Tá? Obrigado, Jaque, de coração. Imagina. Um abraço. A gente fica aqui com o nosso programa de hoje, esperando você semana que vem com um novo convidado. Fique ligado na programação da Rede Sim e até lá. Um grande abraço para vocês.